Graça e paz, amém, amado? Há uma alegria no meu coração estar aqui. Momento tão difícil, mas nós estamos aqui. Falei, pastor Francisco, como que eu vou na igreja, pastor? Se antes eu entrei lá andando, e depois eu vou chegar lá na cadeira de roda, o que vão falar de mim? O que vão falar do meu Deus? Eu fiquei pensando, falei, mas se eu tenho um Deus, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, é a mesma coisa. Amém? E eu estou aqui nesta noite para ser abençoado por vocês. Quando o pastor Francisco me chamou, me deu esse privilégio de estar aqui na frente para falar da palavra de Deus. Eu falei, Deus, o que eu vou ministrar para aquele povo? É sobre bem-aventurança. Quem não quer ser bem-aventurado, amém? Todos nós queremos ser bem-aventurados. Se perguntar hoje, quem não quer ser bem-aventurado e falar que não, pode orar com ele que ele já está morto. Tem que ressuscitar. E nós queremos ser bem-aventurados. Mas para que nós podemos ser abençoados, nós precisamos ter princípio. Precisamos ter princípio. E esse princípio eu preciso ter vontade. Todos que estão me ouvindo aqui no salão, os que estão na live, para que nós sejamos bem-aventurados, querido, é preciso ter vontade. E essa vontade é preciso pagar um preço. E esse preço é alto. Como a irmã leu, o preço foi alto para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, falou, me dá Isaac, o seu filho. Mas Deus, o Senhor me prometeu esse varão e agora o Senhor me pede. Então, querido, para viver a bem-aventurança, é preciso ter coragem. É preciso ter ousadia. Eu não queria vir, amado. Sinceramente, eu falei, vou passar como ridículo. O diabo começa a soprar no seu ouvido. E se você não tiver força e coragem, intrepidez e ousadia, ele consegue te dominar. E você fica prostrado sem saber o que fazer. Murmurando, lamentando, e sendo que a palavra de Deus é riquíssimo. E mesmo se você estiver doente, e mesmo se você estiver em luta, em dificuldade, mas Ele é um Deus. Deus Todo-Poderoso. É Deus do impossível. Amém? E eu quero ministrar nessa noite para vocês. Talvez não seja a palavra que vocês querem ouvir, mas é que é a palavra que Deus colocou no meu coração. Ainda estava compartilhando com a minha filha falou, é isso mesmo, pai, é isso mesmo que o senhor tem que falar. E abra sua Bíblia lá no Salmo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 1. É um texto muito conhecido da Bíblia e muito conhecido por nós todos. A Bíblia diz o seguinte, em Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui eu coloco em dois aspectos. Bem-aventurado o homem ou mulher que não anda no conselho dos ímpios. Primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero ser abençoado, eu não posso andar nos conselhos do ímpio. Porque o conselho do ímpio vai fazer com que nós não recebemos a bem-aventurança. Se você olhar lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, vai falar da bem-aventurança do Senhor. Ali está o perfil do homem e da mulher, servo do Deus vivo. Todos nós precisamos ler essa bem-aventurança e analisar como é que eu tenho me passado e me portado se eu quero ser bem-aventurado. E a primeira coisa que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amado, nas lives, em vários lugares estão pregando coisas desagradáveis
aquilo que é a palavra de Deus. Muitas vezes você olha, é conselho de ímpio. O ímpio não tem nada para passar para mim, que eu conheço a palavra, que conheço a vida de Deus. Mas ele usa de situações. Ele usou de situações para cantar no meu ouvido. Fala, não, não vai não. Que vergonha você vai passar lá. Você entrou lá alguns dias atrás andando, e hoje você vai falar de um Deus, e você está numa cadeira de roda. Eu falei, eu vou sim. Porque mesmo na cadeira de roda eu não posso me omitir aquilo que foi falado aqui lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37 em diante. Se eu retroceder, Deus não tem prazer em minha alma. Eu não posso retroceder, e Deus não age segundo aquilo que eu estou, segundo aquilo que eu passo, ou segundo aquilo que eu sinto. É aquilo que eu creio na palavra deles. Amém? E ele continua dizendo, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu não posso me deter, se eu quero ser bem-aventurado, eu não posso me deter no caminho dos pecadores, porque se eu continuar me detendo no caminho dos pecadores, eu não vou ter a bem-aventurança do Senhor, e eu não vou ser bem-aventurado. Outra coisa, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos, amados, estão escarnecendo da palavra de Deus? Quantos estão escarnecendo da luz, que é a palavra de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas? E ele começa a dizer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. Aleluia! Para que você seja bem-aventurado, você precisa ter prazer naquilo que Deus te chamou para fazer, naquilo que Deus te chamou para você confiar. Você precisa meditar, você precisa ter prazer e alegria, porque o diabo, ele sopra no teu ouvido para você não ler, para você não ter prazer de conhecer a palavra de Deus, de ter revelação da palavra de Deus para a sua vida, para a sua família e para essa geração de hoje. Por isso que ele fala aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela quem? A palavra, você medita de dia e de noite. Amém? E continuando, pois ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual do seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Você na luta, na dificuldade, nas adversidades de vida, se você não sentar no caminho dos pecadores e não ser na roda dos escarnecedores, se o seu prazer estiver na lei do Senhor, você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro, que nos seus devidos dias, no seu devido ano, dá os seus frutos. Querido, eu preciso entender isso. Se eu quero ser bem-aventurado, eu preciso meditar na lei do Senhor. Porque para ser bem-aventurado, eu tenho que lutar com uma força estranha, que luta contra a minha alma, o meu espírito, para não adorar a Deus, para não ler a palavra, para não evangelizar, para não ganhar, para não consolidar, para não enviar. O verdadeiro discípulo, ele é aquele que ganha, consolida e envia. Mas você só pode fazer isso se você tiver prazer na lei do Senhor. Querido, e você tem a sua escolha. Deus não te força, Deus não te obriga. Você tem o livre-arbítrio para ser bem-aventurado, não. Mas Ele tem o desejo que você creia na sua palavra e seja bem-aventurado. Porque Ele diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção da região celestial em Cristo Jesus. Mas você precisa ter coragem e ousadia para trazer ela à existência, como está escrito na Bíblia. Senhor, traga na terra o que está feito no céu, faça na terra. Você tem que chamar à evidência aquilo que é seu, e você precisa ter coragem e ousadia, intrepidez e prazer de buscar as coisas de Deus na sua vida, na sua família. Aleluia, aleluia. Deus não é uma varinha mágica que no piscar de olho Ele te abençoa.
Nós vemos aqui, se você quer ser bem abençoado, irmão, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você tem que ter prazer na lei do Senhor. Se você for aquele crente que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, você não vai ser bem-aventurado. Querido, Deus não te força a você ser bem-aventurado. Ele te dá escolha. Você precisa, nessa escolha que Ele te dá, você precisa obedecer. Nós vamos ver na Bíblia, querido, que eu posso construir ou um relacionamento com Deus e ser bem-aventurado, ou eu posso construir um relacionamento com o diabo e ser amaldiçoado e perder aquilo que Deus nos deu para plantar, para colher, para regar, para cuidar. Abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, é também texto conhecido de todos nós, mas eu quero dizer que você pode construir ou um relacionamento com Deus e ser bem-aventurado, ou você desobedece a Deus e seja expulso do jardim. Jardim se fala de palavra, de vida, de alegria, de paz, de tranquilidade. Nós vamos ler aí, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Como eu posso vencer esse inimigo? Se a Bíblia fala que ele é mais astuto que todos os animais da terra, a serpente simboliza Satanás. E ela fala aqui que ela era mais astuta, sagaz. E eu preciso ter um entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, para me lutar contra ela. Quem puder abrir para mim em Salmos capítulo 3, versículo 13. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Eu acho que eu tenho anotado aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aleluia! Você precisa ter sabedoria e adquirir conhecimento para você lutar contra aquilo que é muito sagaz, muito astuto, que não quer te ver prosperando, que não quer te ver bem-aventurado. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia diz que o leão veio para matar, o demônio, o ladrão veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, essa vida em abundância. E você precisa ter conhecimento, sabedoria da palavra para vencer o maligno. Aqui a Bíblia fala que ela era mais sagaz de todos os animais do campo. Aí diz o seguinte: e disse a mulher, relacionamento com quem? Satanás. Por isso que eu queria dizer para você, você pode construir um relacionamento com Deus ou com o diabo. Olha o que a Bíblia diz. Satanás é muito astuto e sagaz, mas ele começa a ter um diálogo com a mulher. E ela fala assim: esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim, blasfemando com a palavra de Deus, escarnecendo com a própria palavra de Deus. Ela estava sentada na roda de um escarnecedor, porque ele estava querendo colocar dúvida, colocar questões na mente dela, sendo que ela precisa entender que ela tinha uma palavra.
E se você tem uma palavra, amado, você não pode ter um relacionamento com o diabo para que ele coloque dúvida no seu coração quanto à palavra de Deus, que é justa e eficaz. Aí ele começa a dizer, versículo 2: e disse a mulher à serpente, olha só, um relacionamento com o diabo. Não podemos ter argumento com o diabo, porque a palavra de Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Pronto. Não interessa se Deus me cura ou Ele não me cura, mas Ele continua sendo Deus. E Ele continua dizendo, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim não comeremos. Ela sabia. Você pode saber a palavra de Deus, mas pode estar sendo enganado pelas trevas, pelo diabo. Ela sabia que daquele fruto ela não podia comer, como nós muitas vezes sabemos qual é o caminho que nós devemos andar, mas não temos prazer na lei de Deus, na lei do Senhor. E ele continua dizendo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, e nem a tocareis, para que não morrais. Ela conhecia a palavra, Deus tinha falado a respeito do jardim da palavra, da árvore da vida. Querido, e Satanás ele quer usar os instrumentos de Deus pela própria palavra, colocando dúvida, colocando questões, colocando discussões. E ele continua dizendo, versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Olha que coisa, que coisa. Que terrível é o grau que nós descemos quando nós não temos conhecimento da palavra, ou se nós temos o conhecimento, mas não a praticamos, somos somente ouvinte. Talvez não seja uma palavra que você queria ouvir, que eu queria ouvir. Porque hoje está se pregando prosperidade. Não está se pregando arrependimento, não está pregando conversão, mudança de vida. E eu só posso ter mudança de vida se eu meditar na lei do Senhor e nela obedecer. Versículo 5. Porque Deus disse, no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que proposta indecente que ele está fazendo por uma pessoa que Deus colocou no jardim e falou, eis que vos dou autoridade para dominar todas as coisas. Todas as coisas te dou nas suas mãos para dominar. Mas eu, pela minha negligência, minha falta de vontade, não tenho relacionamento com a palavra, e não tenho sabedoria e nem conhecimento para livrar da astúcia de Satanás, que sopra nos meus ouvidos. E ele continua dizendo, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, é a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e a comeu, e deu também ao teu marido, e ele a comeu. Querido, quando eu não me relaciono com Deus, adequadamente fiel à sua palavra,
Quando eu caio, eu ainda assim quero levar outra pessoa a cair comigo. Porque a mulher, ela caiu. E ao mesmo tempo ela falou, não vou sozinho, vou levar mais alguém. As mulheres aí digam, ai, ai, ai de mim. Mas também eu vejo aqui uma falta de sabedoria do homem, de entendimento do homem. Que amado, que todas as coisas que me dão para mim, eu quero perguntar o que é, de que é feito. Se eu posso comer, eu não posso. Ah, porque minha esposa, glória a Deus. Mas será que o que ela veio me dar é algo que não vai digerir bem no meu intestino, no meu estômago? E eu passe mal. Não porque ela deseja fazer isso, mas por uma falta de entendimento, de sabedoria. Quando eu estou na pior, o desejo meu é levar alguém a pior também. Porque o que eu vou falar para a pessoa é só desgraça, é só coisas que não agradam a Deus. E ele continua dizendo, então foram abertos seus olhos, e ambos reconheceram que estava nu, e cozeram folha de figo, e fizeram para si aventais. Satanás ofereceu coisas que ele aparentemente podia dar, melhor do que o jardim. Querido, tem muitas coisas no mundo que aos nossos olhos é bom, mas eu tenho que ter sabedoria, tenho que ter conhecimento, se vai me fazer feliz, se vai me prosperar, se vai me tornar bem-aventurado. Por isso que lá em Provérbio fala, feliz é o homem que adquire, que acha sabedoria, e bem-aventurado o homem que adquire conhecimento do Senhor. Aí o que aconteceu? A maldade entrou na sua mente, e ele continua dizendo, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, e esconderam Adão e a sua mulher da presença de Deus, da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Quando eu estou mal, eu escondo de Deus. Como, pastor, que o senhor esconde de Deus? Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não visito, eu não evangelizo, porque eu estou nu. E Deus é santo. Mas por que eu estou nu? Porque eu preferi, não porque Deus quis, mas eu preferi um caminho diferente do que aquilo que Deus prometeu para mim. Ele falou, olha, te coloco no jardim, e todas essas árvores você pode comer, mas aquela lá no meio, não coma. Mas a Bíblia diz que Satanás era mais astuta do que todos os animais do campo. Então quer dizer, se ele é mais astuto do que todo animal do campo, ele não vai vencer. Um ser humano vence. Se eu não estiver ligado no 220, ele vence. Se eu não tiver com o meu interruptor ligado, com a luz acesa, ele me vence. E ele começa a dizer, e chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? Olha como é paciente. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Mas por que Deus não chamou Eva? Porque a responsabilidade era de Adão, conduzir Eva no caminho da bem-aventurança. E ele continua dizendo, e ele disse, versículo 10, ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. Então quer dizer, acabou, desconstruiu
aquele relacionamento tão tremendo, tão dinâmico, tão pessoal, que todos os dias ele ia lá, o Senhor iria lá e falava com Adão e Eva e dava instrução para eles viver no jardim. Aquela comunhão foi o quê? Interrompida, porque eu ouvi mais fazer a vontade do diabo do que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Disse Deus: quem te mostrou que está nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Era uma ordem. Tudo que está escrito é como ordem. Agora eu obedeço se eu quiser. O Senhor fala no texto da palavra de Deus: olha, tem o caminho da morte, o caminho da vida. Escolha o caminho da vida, na qual você será bem-aventurado. Mas por eu não ter conhecimento ou sabedoria, e não ter prazer na lei do Senhor, naquilo que o Senhor falou, eu me deixo ser dominado. Quantos cristãos estão sendo dominados pela serpente, simbolizando Satanás, fazendo coisas erradas, e estão na igreja, dizendo que adora a Deus, que louva a Deus, mas olha a conduta de vida, olha a característica de vida, olha o caráter dele, se é bom cristão. Porque o bom cristão, ele tem que estar testemunho, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jeremias falou isso. E para finalizar, ele diz lá no versículo 12: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela comeu e me deu da árvore para comer. Sempre nós queremos achar alguém para pagar pela nossa irresponsabilidade e nossa desobediência quanto à palavra de Deus. Eu não vou para frente porque Zé Francisco é duro, porque a pastora Fernanda é cheia de tique-tique. Reconheça que você não vai para frente, porque é problema seu, você que desobedeceu. Volta ao primeiro amor, se arrepende e volta a fazer as primeiras obras de Deus. E finalizando, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Ei! A transferência de problema. Você é santo, pastora Rita. Genival não é. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher falou: foi a serpente. A serpente olhou para trás, não viu mais ninguém. Quem que ele ia acusar? Porque se tivesse alguém, a serpente iria falar: não, foi ele. Transferência de irresponsabilidade. Para finalizar aqui, amado, eu quero mostrar para você que Satanás usou 4 sentidos na vida de Eva. Quais são, pastor? Primeiro, ela ouviu. Depois ela viu. Depois ela pegou. E depois ela comeu. Qual tamanho foi o tempo desse processo? Sendo que ela podia parar assim ou não? Podia. Mas, para que eu seja bem-aventurado, eu preciso sair
da roda dos escarnecedores, do homem de pecado e dos homens maus. São três coisas. E ter prazer na lei do Senhor. Hoje, se vier uma perseguição na igreja, são poucos os que não vão negar o Senhor Jesus. Por quê? Porque não tem certeza que está servindo o Deus Todo-Poderoso e tem medo de morrer. Quantos querem morrer? Pastor, eu quero morrer, mas não agora. Ainda preciso fazer muitas coisas. Quantos querem entrar no céu? Quantos querem a vida eterna? Você precisa morrer, irmão. Viver é Cristo, morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. Então, querido, Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Você só vai ser bem-aventurado se você confiar em Deus. E Abraão confiou. Tem um texto na Bíblia que essa irmã leu que eu sou apaixonado. Porque quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele fala: olha, fica aqui, vai eu e meu filho sacrificar a Deus e depois nós voltaremos. Eita, glória a Deus! Pode olhar na sua Bíblia se não está escrito dessa forma. Porque ele sabia no Deus que ele confiava. E ele sabia que ele ia ser bem-aventurado, porque ele não negou o seu filho, mas antes ele teve prazer de sacrificar o seu filho. Querido, talvez não seja uma palavra boa para mim e para você, mas para ser bem-aventurado tem que pagar o preço. E esse preço é dar o seu Isaac. Estou falando de dinheiro. Estou falando da sua vida. Daquele quarto escuro que nem Deus pode entrar porque está 7 chaves. Você comprou aquela chave de cruzeta que tem dificuldade de abrir. Mas a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados. Tem mais uns textos que fala aqui. Salmos 112:1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem os seus prazeres no mandamento do Senhor. Se você olhar as pessoas que foram bem-aventuradas, é porque ele tinha prazer na lei do Senhor. É porque ele tinha prazer na palavra do Senhor. E ele não perdia o seu tempo com piadinhas. Não perdia o seu tempo em roda de pessoas que escarnecem do seu testemunho, escarnecem da sua vida cristã. Amado, se você estiver numa roda, se não for para você ser luz, cai fora. Não seja trevas. Sai fora. Se nós desobedecermos a palavra, nós não seremos bem-aventurados. Mas se nós obedecermos a palavra, nós seremos bem-aventurados. Deus falou para Josué: esforça e tenha bom ânimo. Não teme. Medita nessa lei de dia e de noite, e tudo que você fará prosperará. Princípio de prosperidade não é você vender seu carro e ter outro carro novo. Não, o princípio da prosperidade é você obedecer a palavra. Deuteronômio 28 fala assim: se você guardar os meus mandamentos, cumprir o meu estatuto, as bênçãos virão e te alcançarão. Nós não podemos inverter a palavra de Deus. Fala que se nós obedecermos a Deus, nós não precisamos preocupar que a bênção vem nos alcançar. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Olha para o seu irmão aí. Tenha coragem, irmão. Tenha prazer na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. E tudo que você fazer prosperará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Até eu na cadeira de roda eu posso falar: Deus é bom. Se eu recebi tanto bem de Deus, eu não vou receber o mal também. Glória a Deus. Deus é bom. E Ele olha para você e vê suas dificuldades, e vê suas aflições, e vê até mesmo o seu medo. Deus está me mostrando que tem pessoas que têm medo de falar da Bíblia para o seu vizinho, para o seu patrão, para a sua patroa. Aí o que eles vão falar de mim? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Se aquela mulher que foi escrava, foi serviçal da mulher do rei, do general Naamã, se ela fosse uma medrosa, você acha que aquele exército todo de Naamã ia se converter? Mas ela foi corajosa, mesmo ela sendo escravo, mesmo sendo serviçal da casa de um general que não era temente a Deus. Mas ela falou para a patroa: vem cá, patroa, se meu senhor estivesse lá onde tem um profeta e for lá, ele ficaria curado. Você não precisa ter medo, se você tem certeza que você é bem-aventurado. Agora nós temos medo porque nós falhamos, nós erramos. Mas se nós erramos, se nós falhamos, volta ao seu primeiro amor, peça perdão a Deus e reconstrua a sua vida de novo. Fortalece a sua fé, o seu ânimo. Querido, esse ano é um ano de decisão para a igreja do Senhor. E você só vai vencer se você não argumentar com as mentiras de Satanás, mas você confiar na palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém, estamos onde, e sim o Senhor, em volta do seu povo. Aleluia! Ele está em volta de você. Não tenha medo, não dê ouvido a Satanás, mas dê ouvido à palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão nos assistindo, Deus tem o melhor para você que estão na live assistindo. Eu quero te dizer, se você for corajoso, intrepidez, ter ousadia e ser como os Salmos 1, capítulo 1, ter prazer na lei do Senhor e nela você medita de dia e de noite. Você que está na sua casa, que tem a sua família com problema, com dificuldade, você verá a glória do Senhor sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus, aqui na igreja, a todos que estão ouvindo essa live, eu profetizo que Deus, nesta semana, vai fazer um milagre que você está orando, que você está pedindo, em nome de Jesus. Aleluia.